A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 8 ao versículo de número 13, que vai nos dizer assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra você crê que tem promessas antigas que estão prestes a acontecer? Sabe aquelas promessas que você olha e você diz assim: Senhor, não tem lógica acontecer. Senhor, humanamente falando é impossível. Senhor, eu já nem oro mais por este negócio porque eu perdi a esperança. E o Senhor está dizendo: eu vou surpreender o seu coração, como eu, Xarabacandarasturabaia, surpreendi o coração de Zacarias aqui quando ele menos esperou. Zacarias não sabia, mas Deus havia marcado o encontro com ele. Hoje Deus diz para você: eu marquei um encontro contigo e eu estou prestes a fazer algo acontecer na sua vida, que você já estava perdendo as esperanças, que você achava que não tinha mais jeito. Deus vai surpreender o coração de pessoas aqui como ele surpreendeu o coração de Zacarias. Declare comigo: eu creio que Deus está prestes a surpreender o meu coração. Eu creio que Deus está prestes a surpreender o meu coração. Você vai observar, irmãos, que Zacarias, ele estava fazendo aquilo ali, irmãos, que era da sua incumbência fazer. Ele foi sorteado, coube-lhe por sorte estar ali. Mas o nosso Deus, irmãos, tinha uma resposta para entregar para ele naquele momento. Você está pensando que você está onde você está por um acaso. E Deus está dizendo: não, é neste lugar onde você pensa que não vai ter resposta. É neste lugar onde você acha que vai ser mais uma vez a Rabacandarasturabaia que você vai servir. Vai ser mais um dia comum que eu vou surpreender o seu coração. Zacarias nunca imaginou, irmãos, que ia ter uma resposta naquele dia. Zacarias nunca imaginou que Deus havia marcado o encontro com ele, por isso o nome dele foi sorteado, porque eu creio que o nome de Zacarias estava ali, direcionado para este desígnio, porque Deus queria falar com ele. Irmãos, nós que servimos a Deus, não acreditamos de maneira nenhuma nas coisas que acontecem por um acaso. Porque tinha que acontecer. Não, Deus marca encontro. Deus designa as coisas como tem que acontecer. Não tem negócio de foi sorte humana. Não, foi o Deus que marcou o encontro e disse: eu tenho algo diferente para entregar para Zacarias. E eu quero que algo especial aconteça na história dele e na história de Isabel. Eles já não têm mais esperança, mas eu sou Deus que pego aqueles que estão desesperançados, Xarabacandaraia, e faço o milagre acontecer na vida deles, para que eles saibam que não foi a força do braço dele, oh glória. Não foi a força do seu braço, Zacarias. Não era a possibilidade na vida de Isabel, mas era o nome do Senhor que seria glorificado, porque não é sobre a minha possibilidade, não é sobre a sua possibilidade, Rabaia Candorastui, mas é sobre a palavra do Deus poderoso. Mas é sobre o querer, porque tanto o querer quanto o efetuar está nas mãos de Deus. E Deus quis que acontecesse assim na história de Zacarias. E eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus: Deus quer que aconteça na sua história. Deus quer que milagres impossíveis aconteçam na sua vida, e tudo isso será para a honra e glória do nome dele. Declare comigo: o que vai acontecer na minha vida a partir de agora será para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. O que vai acontecer na minha vida a partir de agora será para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Nós servimos a Deus, irmãos, que faz milagres acontecer. Nós servimos a um Deus que é imutável, a um Deus que visitou a Zacarias quando ele menos esperava com uma resposta. É o mesmo
Deus que vai lhe visitar. Você está aí perdendo as esperanças com o casamento. Você está aí perdendo as esperanças com o ministério. Você está aí perdendo as esperanças com o filho, com a vida financeira, com a saúde. E Deus está dizendo, eu vou surpreender o seu coração naquilo que você está perdendo a esperança. Declare comigo, meu Deus vai surpreender o meu coração nesta área que eu estou perdendo a esperança. O meu Deus vai surpreender o meu coração nesta área que eu estou perdendo a esperança. Às vezes, irmãos, Deus permite tudo parecer perdido para a gente entender que é para a glória de Deus. Aquele menino que seria gerado por Isabel, que seria filho de Zacarias, que é João Batista, ele não era um menino comum, irmãos. Humanamente falando, alguém que veio aleatoriamente porque tinha que vir ao mundo, não. Ele tinha uma grande missão. E a missão dele seria preparar o caminho para o Messias. Deus, ele trabalha, irmãos, com propósito. Deus não entrega nada na vida do cristão, da cristã, da raia candarasto, fora do propósito. Quando Deus te entrega algo é porque ele tem um propósito. E Deus está dizendo algumas coisas acontecerão na tua vida porque eu tenho um propósito. Porque eu quero fazer acontecer. Porque eu quero glorificar o meu nome na tua vida, diz o Senhor. Você vai observar aqui, irmãos, que Zacarias, quando ele viu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Ele entendeu, isso aqui é espiritual. O anjo do Senhor está aparecendo para mim, o que é que está vindo por aí? Porque, irmãos, as coisas de Deus nos traz temor mesmo. Quem tem reverência, quem tem amor ao Senhor, como Zacarias, como Isabel amava e temia e respeitava e reverenciava o Senhor, fica temeroso diante de uma visão dos céus. Porque eu estou conversando com pessoas que são como Zacarias e Isabel. Você ama a Deus independente de promessa se cumprir ou não. Independente do cenário, porque Zacarias e Isabel oraram muito, com certeza, por um filho, mas estavam velhos e o cenário era contrário. Mas mesmo assim eles não desistiram do Senhor. Você não desistiu de Deus. Você disse, Deus, independente, se a porta se abrir, se a tua palavra se cumprir, eu continuo te servindo, porque eu não dependo de milagre. Eu entendi que eu dependo do Senhor para viver. A minha dependência, xarabacandará, está em ti. Quando olhamos para Zacarias e Isabel, nós vimos um casal que dependia inteiramente de Deus. Independente de milagre, independente de vitória, independente de filho. Eles escolheram honrar e amar a Deus em primeiro lugar. Então eles tinham um temor para com o Senhor. E por isso, Zacarias ficou temeroso. E a Bíblia nos diz que o anjo falou para ele, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, oh glória. Zacarias, não tenha medo, porque eu vim trazer boas novas para você. Zacarias, não temas, porque chegou resposta de oração. Hoje Deus está falando com homens e mulheres de Deus aqui. Não tenha medo. Não tenha medo, porque chegou resposta de oração. Não tenha medo, porque você está prestes a viver um milagre. Mas, Senhor, tudo é impossível. E Deus está dizendo o que é impossível para mim. O seu cenário pode ser impossível. Tudo pode parecer estar perdido, mas eu ainda não dei a última palavra. Quando olhamos para a história de Zacarias e Isabel, nós vemos aqui que quem dá a última palavra é Deus. Não é o cenário, não é o corpo envelhecido, não é o cansaço, não é a exaustão, mas quem dá a última palavra é o Deus Todo-Poderoso, mostrando que Ele é fiel, mostrando que Ele é grande, que Ele é Deus de milagres. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho. Quem? Isabel? Isabel era estéril, irmãos. A Bíblia nos mostra que ela era estéril, versículo de número 7. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Além da esterilidade na história de Isabel, ambos já estavam avançados em dias, ou seja, ambos estavam velhos. Aquela promessa parecia fora da lógica, porque tem horas que Deus faz uma promessa para mim e para você que parece fora da lógica. Tem horas que Deus fala algumas coisas que parecem sem nexo, não é assim? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, mesmo que pareça que não tem nexo o que Deus está falando. Mesmo que pareça que está tudo fora da rota do sentido, o Senhor diz para você, fique com a minha palavra, porque eu sou fiel para cumprir. Ei, darasto, canarabacanaraia. Eu sou fiel para fazer acontecer. Independente do cenário, acredite na palavra daquele que não mente. Acredite na palavra daquele que disse que vai fazer acontecer um milagre.
E vai ser extraordinário na sua vida, como foi na história de Zacarias e Isabel. Dias avançados estavam velhos. Isabel era estéril. Parecia que o anjo tinha errado o endereço. Tem momentos que parece que Deus errou o endereço, né, irmãos? Tem momentos que parece que Deus pega o mais improvável, o cenário mais desfavorável, e faz uma promessa que parece que não tem nexo, humanamente falando. Sabe para que isso acontece? Para que a gente entenda que tudo é para a glória dele, nada é para a nossa glória. Para que a gente entenda que Deus, ele traz para a nossa vida cumprimento de propósito, porque os propósitos dele são maiores do que os nossos. Os sonhos e os projetos de Deus são diferentes dos nossos. Você acha o quê? Que Isabel e Zacarias tinham feito um plano de velhos terem um filho? Não. Eles com certeza planejaram que isso aconteceria quando eles se casassem. Com certeza eles pensaram, depois de um tempo, pouco tempo depois, Deus vai mandar um filho pra gente, mas Deus não mandou logo. Porque as coisas acontecem na forma de Deus, no tempo de Deus, no momento dele, do jeito que ele quer. E nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Você vai ver aqui, irmãos, que o anjo Gabriel deixou bem claro: te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O menino já tinha até nome. Não tinha nem nascido, irmãos. Não tinha nem a probabilidade, mas Deus dá nome ao propósito. Deus dá nome para mostrar que ele vai cumprir a palavra dele. Olha Deus dando nome a projetos aqui. Olha Deus dizendo: vai acontecer, vai morar em tal lugar, vai ser assim, vai se mudar. Vou fazer dele um pastor, vou fazer dela uma missionária. Eu vou abrir a porta de emprego, eu vou soprar teu nome. E você tá olhando e dizendo: mas Senhor, a probabilidade é nenhuma. E Deus está dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu pego cenários impossíveis e transformo em milagres. Declare comigo: meu Deus pega cenários impossíveis e faz o milagre acontecer. O meu Deus pega cenários impossíveis e faz o milagre acontecer. Zacarias, quando ouviu aquelas palavras, ele ficou meio turbado, irmãos. Porque Zacarias não compreendia, humanamente falando, como aquilo aconteceria. Não olhe com olhar humano para as promessas de Deus. Porque se você ficar olhando com olhar humano, você vai acabar ficando meio que perdido. Você vai acabar desacreditando. Você vai acabar agindo com incredulidade, porque, irmãos, Deus, ele trabalha de maneira diferente. E às vezes, a nossa mente, ela dá um nó, porque nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus. Nós não conseguimos entender a forma que Deus trabalha. Mas eu quero lhe dizer uma coisa respaldada na palavra. Mesmo que você não entenda, acredite, porque Deus é fiel para fazer acontecer. Mesmo que você não saiba como, acredite, porque Deus sabe como fazer o milagre acontecer, irmãos. O que nós temos que fazer é vivermos o milagre, não buscarmos entender como ele acontecerá. E não ficarmos olhando para as circunstâncias e desacreditando da palavra de Deus. Talvez você tenha sido levado. Você tem sido levada a ficar olhando para as circunstâncias e desacreditar das palavras de Deus. Mas hoje, o Senhor te chama, te convida a focar nele. Declare comigo: eu vou focar no meu Deus e não no cenário. E o milagre vai acontecer. Eu vou focar no meu Deus e não no cenário. E o milagre vai acontecer. O milagre acontece. Já diz o nome: milagre. Não tem explicação. Se Deus disse que o ventre de Isabel, envelhecido, estéril, vai gerar, é porque ele vai gerar. Porque o nosso Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Declare comigo: meu Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. O meu Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Irmãos, não importa como está o cenário, não importa o que é impossível aos homens. Deus está dizendo: eu escolhi você para te fazer viver milagres. Não desacredite disso. Não deixe de acreditar na palavra de Deus, porque o seu cenário é contrário. Tudo pode ser contrário, mas hoje Deus te convida a fitar os olhos naquilo que ele falou, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Quando Zacarias ouviu aquelas palavras, irmãos, Zacarias duvidou, porque ele olhou para aquilo que é humano. Você não pode fitar os teus olhos, eu vou repetir para você entender, naquilo que é humano. Você não pode ficar observando o que é contrário. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Depois de toda a palavra liberada, depois, irmãos, do nosso Deus, ele dá até nome ao milagre. A Bíblia vai nos dizer que Zacarias, ele começa a olhar com o olhar humano. E ele diz: eu sou velho e a minha mulher também é velha.
Como se dissesse assim: já entendi que tu és o anjo do Senhor, mas o Senhor errou o endereço. Tem momentos, irmãos, que nós agimos como Zacarias. Nós ficamos olhando para as circunstâncias contrárias e dizendo: Senhor, o Senhor errou o endereço. Este marido não parece que vai se converter, essa esposa não parece que vai se converter, estes filhos não parece que vão ser salvos, e Deus está dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se eu te entreguei promessas, se eu falei que eu vou fazer acontecer na sua vida, eu vou fazer acontecer aquilo que eu falei. Tudo pode ser contrário, mas você não pode ficar fitando os teus olhos naquilo que é humano. Você tem que fitar os teus olhos na promessa. Tinha uma promessa? Tinha. Já tinha nome, já tinha um propósito, já tinha uma direção de Deus. Zacarias precisava fazer o que agora? Só acreditar. O que você tem que fazer é só acreditar. Ai, irmão, mas é porque eu fico olhando para as circunstâncias, é tudo contrário. Pois é, cuidado. Cuidado para Deus não lhe tocar, porque Zacarias foi tocado, porque não acreditou. Versículo de número 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Você não acreditou nas palavras. Você agiu com incredulidade, por isso você vai ficar mudo até o cumprimento da palavra. Cuidado para Deus não lhe tocar. Não seja alguém que desacredita, não. Mas acredite piamente. Deus, eu não sei como, não sei quando, não sei de onde vem, mas de uma coisa eu sei: se o Senhor está falando, o Senhor é fiel para cumprir. Deus vai fazer pessoas aqui viverem. Observe bem isso e não desacredite. Acredite na palavra de Deus hoje. Promessas antigas, orações que você fez lá atrás, começarão a ser respondidas agora. E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado de uma maneira linda. E você vai entender que Deus não trabalha com o seu tempo, mas Deus trabalha no tempo dele. E Deus trabalha com propósitos. E o propósito dele vai se cumprir na sua história, como se cumpriu na história de Zacarias. Não desacredite, mas creia, porque Deus, ele tem cumprimento de palavra, resposta de oração chegando para sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, pela tua palavra, Pai, pela tua fidelidade. Deus, obrigada, Senhor, por nos mostrar que a tua vontade sempre prevalece, tudo acontece no teu tempo de maneira perfeita. Zacarias pensou, Pai, que não era mais o tempo de acontecer um milagre, de acontecer, Pai, uma resposta de oração, mas o Senhor mostrou que o Senhor sabe o tempo certo de trabalhar, Pai, para que possa assim o teu nome ser glorificado. Senhor, eu creio que da mesma forma que o teu nome foi glorificado na história de Zacarias, na história de Isabel, quando tudo parecia humanamente falando perdido, assim acontecerá na vida dos teus filhos. O impossível vai acontecer, tem resposta de oração chegando, e o teu nome será glorificado. O Senhor surpreenderá o teu filho, a tua filha, com milagre que já está preparado e não tardará de acontecer na história deles, Pai. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada pelo cumprimento da tua palavra. Obrigada pelos propósitos, Pai, que os teus filhos passarão a viver a partir de agora, porque os propósitos não são deles, mas são teus, Senhor, e os teus propósitos prevalecem. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é ela, Pai, que encontra cumprimento na nossa vida, como encontrou na história de Zacarias e de Isabel. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai,
Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que Ele vai fazer promessas antigas acontecerem na sua vida. Você vai ver respostas de orações chegando, o nome do Senhor sendo glorificado de maneira especial, e você vai entender que tudo acontece no tempo de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não abandona os filhos dele que andam com fidelidade e integridade. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpre na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado na sua história de maneira especial, da mesma forma que Deus surpreendeu o coração de Zacarias aqui com uma resposta de oração. Deus, Ele vai trazer para a sua vida uma surpresa, e resposta de orações está chegando. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.